Oi gente, bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Lu, eu sou escritora de livros de pirata, bandas de rock e garotos que se apaixonam no mundo dos sonhos. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns segredos que eu gostaria de que alguém tivesse me contado quando eu comecei a escrever e quando eu decidi que eu seria escritora. Assim, coisas que, na minha opinião, fazem total diferença e que provavelmente teriam encurtado a minha jornada até aqui. Então, vamos lá. Bem-vindos ao canal, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui que eu trago bastante conteúdo sobre desenhos, escrita, cultura pop e livros. Primeiramente, leva o tempo que você precisar para lapidar o seu livro. Aproveita, degusta a sua história. Enquanto você ainda não tem demandas, você tem todo o tempo do mundo para ler, reler, reescrever, mudar personagens, fazer o que você quiser e transformar a sua história no melhor que ela pode ser. Deixar ela o mais redondinha possível, né? Pegar aquela pedra lascada e transformar numa pedrinha redondinha, assim, bonitinha, que vocês trabalharam muito pra chegar naquele resultado. Escreva o que você gostaria de ler. É muito mais prazeroso a gente escrever uma história que a gente quer contar e que a gente gostaria de ler. Eu mesma falo que eu escrevo pra minha eu de 13 anos, o que a minha eu de 13 anos gostaria de ter lido naquela época. E a gente simplesmente quer contar aquilo porque ninguém contou aquilo ainda e a gente precisa contar. É uma gana, assim, de colocar a história pra fora, né? E eu entendo que às vezes a gente tenha vontade de escrever coisas que não são tão legais, assim, que a gente não gostaria de ler, que são dolorosas. Mas o processo tem que ser gostoso. Ele não tem que ser doloroso. E dessa forma, com você se divertindo, a gente acaba virando quase um leitor também. A gente acaba naquela expectativa de ver o que os personagens vão fazer agora, né? Os nossos próprios personagens, a gente tá escrevendo, mas a gente fica ansioso, assim, pra ver o que vai acontecer. Não tenta imitar ninguém. Leia o máximo de livros que você conseguir, tenha contato com vários tipos e estilos diferentes, autores diferentes, pra aí você pegar aquele conhecimento e criar um estilo próprio. Porque a gente percebe quando a gente lê, quando um autor tá tentando imitar o outro, não soa natural, soa esquisito, assim, soa falso. E não tem nada mais gostoso do que a gente pegar a essência do autor só pela história dele, assim, a gente vê, nossa, essa pessoa deve ser muito engraçada, essa pessoa... Eu gostaria de ser amigo desse autor, porque pelo jeito que ele escreve, pelos personagens dele, ele deve ser uma pessoa muito legal. Ou não, enfim. Mas é bom sentir a essência do autor na obra dele. Então mostrem quem vocês são. Não tenha medo de expor o que você sente e passar para os personagens. Lembra aquele papo que eu falei que algumas coisas são dolorosas? Algumas coisas a gente acha vergonhosas também, sentimentos, emoções. Você pode falar sobre temas sensíveis e a escrita é uma maneira mágica de fazer isso. Pode ser um pouco difícil colocar esse nosso lado mais pessoal pra fora, ainda mais quando a gente pensa que outras pessoas vão ler. Mas assim, ó, qualquer coisa, sempre existe o pseudônimo. Você pode colocar um nome que você inventou, mas não deixe de escrever certas coisas por vergonha. E muitos autores usam pseudônimo. Olha isso aqui. Começa pela autopublicação. Tudo bem que existem algumas exceções, alguns autores que são exceção, que eu sinceramente eu ainda não... Eu ainda tô tentando entender como é que funcionou pra eles. Porque realmente é muito difícil ter acesso a uma editora grande hoje em dia. E a autopublicação não é mais uma vergonha, uma coisa não profissional, como era há um tempo atrás. Você pode mandar e-mail para várias editoras, tá bem? A maioria delas, na minha experiência, não recebe originais. Elas vão te responder assim, desculpa, mas não estamos recebendo originais. Por tempo indeterminado, tipo, pra sempre elas não estão recebendo os originais e o autor, entendeu? E outra, não aceita contratos pagos com editoras menores. Algumas editoras podem ser boas e tal, mas assim, vê bem como é que é o trabalho dessas editoras e vê se elas vão te colocar em eventos e vê se elas vão te colocar em livrarias, porque se não, guarda esse dinheiro para fazer uma autopublicação. Porque se você tiver que pagar a autopublicação, você ainda ganha em cima dos seus livros 100% de lucro. Todo o dinheiro vem para você. Com as editoras comem minimamente 70%. E claro, aí não tem renda de escritor que consiga pagar as nossas contas. E não espera pelas editoras grandes te responderem. Elas não vão, a maioria das vezes. O que é bem triste, porque elas ainda optam muito por
trazer autores internacionais ou trabalhar com autores já muito famosos do que procurar por autores novos. Mas fiquem ligados que muitas editoras estão de olho em autores pela internet e em eventos também. Então tem o seu trabalho independente muito bem feitinho, assim, sabe? Pra quando elas olharem, pensarem, olha só, essa pessoa tá vendendo bem, tem um trabalho bem legal, a gente pode, quem sabe, contratar ela. Se o seu trabalho independente for bem feito, alguém vai te notar. Ainda tô esperando isso acontecer comigo. Eu sei o que as pessoas dizem, mas capricha na capa. Muitas pessoas, atualmente, compram livros pela capa. Entenda o seu público e entenda que tipo de conteúdo ele consome. Que tipo de livros ele tá lendo e qual é o gênero do seu livro para você entender onde que a sua capa precisa caminhar aí. Por exemplo, livros de romance, eles tendem agora, hoje em dia, a ter muitos personagens desenhados na capa. Antigamente eram fotos de atores ou fotos de pessoas aleatórias. Foi uma moda meio esquisita. Mas hoje em dia tá muito em moda, muito em alta esses personagens desenhados, né? E isso vende muito fácil, porque a gente acha fofo, a gente associa com outro livro que tem a capa parecida, a gente compra sem nem mesmo ler a sinopse. Você pode economizar com muitas outras coisas. Diagramação você pode fazer você mesmo, leitor beta você pode pedir pra alguém que você conhece, mas a capa ainda é um elemento muito importante. Muitas pessoas mesmo compram livro pela capa. Existe um site chamado Book2. Book2. Existe um site chamado Book2, ou Book2. Opte por ele se você for pro lado da autopublicação, porque ele imprime os livros de acordo com a demanda, de acordo com as pessoas que vão comprando. E existem outros sites que fazem isso, mas o valor do livro de vocês vai ficar muito alto nesses sites. Quase, tipo, ninguém vai comprar porque vão ser livros muito caros e não tão bem feitos assim. Por exemplo, tá? Eu já passei pelo Clube de Autores, que eu fiz a minha primeira versão de Nadia Kim. A capa tá descascando, tá com bolha. Eles não deixam a gente fazer uma capa muito bonita. Eu não sei, eu não gostei muito do trabalho, mas enfim, era o conhecimento que eu tinha na época e eu acabei imprimindo alguns livros com eles, mas o valor realmente não valia a pena e eu não ganhava muito em cima dos livros. O valor unitário deles no site é tipo R$ 80, sabe? Ninguém vai comprar. Ou claro, se você tiver já um público bem estabelecido, grande, assim, você pode fazer uma pré-venda. Chamar o seu público, falar, ó, livro tal vai lançar daqui a um mês, faz uma pré-venda, o pessoal paga, né, antecipado. E aí você pode pegar esse dinheiro e procurar uma gráfica da sua cidade mesmo. É o que eu faço. Primeiro, tem que conhecer, né, a qualidade do trabalho da gráfica. Por isso que eles fazem o boneco, eles chamam, que é tipo um livro só, assim, pra você ver como é que vai ficar o livro. Ele geralmente é bem caro, o boneco, tá? Porque fazer um livro nas gráficas custa R$ 180. Aí, quanto mais quantidade você vai fazendo, mais barato ele fica. Aí, se você trabalha numa pré-venda bem divulgada, você tem essa grana pra usar numa gráfica da sua cidade. E aí você pede quantos livros você quiser. E o bom disso é que você aí tem contato direto com os livros. Você vai lá pegar os livros, você chega na sua casa ou no seu escritório, você pode autografar, sabe? Tem toda uma liberdade diferente que os sites, se a pessoa compra direto do site, não vai ter, assim, né? Não vai ter o teu autógrafo e tal. E se esse for o caso, capricha. Capricha nos brindes, nos mimos, no autógrafo, no carinho, dê marcadores, cards, posters, coloca cheirinho, faz uma embalagem legal. Eu sei que tudo isso custa dinheiro, tá? Eu, no início, eu saía totalmente no prejuízo, mas eu construí um público muito forte, assim, uma base de fãs muito engajados. Porque assim, eu te garanto que se você fizer isso, os leitores vão se sentir queridos por você, mesmo antes de lerem a história. E a ideia no início é essa, não é ganhar rios de dinheiro, é fidelizar um público. E aí eles vão se apaixonar pelo seu trabalho antes mesmo de ler o seu livro e se apaixonar pela sua história. Eles vão gostar de fazer parte da comunidade, né, de leitores desse autor ou dessa autora. E agora, olha, cara, isso aqui mudou a minha vida, sério, juro, e ninguém te conta, tá? Eu não sei, ninguém pelo menos me contou, tá? No caso, se você quiser só trabalhar com e-books, eu queria que alguém tivesse me contado que o KDP, o Kindle Direct Publishing, paga muito bem. Tipo, muito bem. Ele funciona assim. É de graça, você pode colocar o seu livro no site, vender por um preço X, mas ele paga muito bem pelas páginas lidas. Então,
vale a pena você colocar o seu livro no Kindle Unlimited, que é esse programa de assinaturas da Amazon, né? O pessoal tem acesso a vários e vários livros. E aí boa parte do lucro vem pelo número de páginas lidas do mês, né? Eles te pagam por mês, eles demoram 60 dias pra pagar, mas tipo, cara, E se você publica por uma editora, aí não vale nada, que você só ganha centavos, porque a editora pega tudo. Então, autopublicação, cara. Autopublicação. A Amazon, inclusive, tem um recurso que ela mesma divulga o seu livro dentro do site da Amazon. Aí, tipo, você precisa colocar ele de graça em algum momento, tá? Você pode criar um evento ou pegar alguma data especial, assim, e colocar ele de graça por no máximo 2 dias, tá? Que a Amazon vai promover ele e ele vai subir nos rankings. E isso é bom pra mais pessoas encontrarem o livro, né? A Amazon, cara, o Kindle Direct Publishing é sensacional. É um ótimo jeito de começar, ainda mais se você não consegue ainda fazer um livro físico, né? Mais uma dica extremamente valiosa que eu aprendi esse ano é que existe um aplicativo do próprio Kindle para computador mesmo, para você, tipo, diagramar o seu e-book de acordo com as normas e o jeitinho do Kindle, sabe? Ele fica super formatado, assim, bem bonitinho. Ele arruma os títulos, ele arruma os capítulos, ele arruma dedicatória, tudo. Sério, é incrível. E eu tentei fazer a minha própria diagramação sem muito conhecimento no Word, exportei como EPUB e tudo mais. Cara, na hora que vai ler no Kindle, fica uma lambança, porque tipo... Ai, as letras mudam de tamanho, fica com uns espaçamentos esquisitos, então... Esse aplicativo foi desenvolvido pelo próprio Kindle, sabe? Então, ele é perfeito e ele é super intuitivo. Diagramem o livro de vocês nesse aplicativo e depois só coloquem no KDP. Sério. Sério, é sensacional. Eu tô maravilhada, inclusive. A verdade mais dura é que todo autor vai ouvir. Todo escritor já ouviu que não adianta escrever o livro, a gente tem que vender. Eles não vão vender sozinhos, tá? São objetos inanimados, pessoal. Nem mesmo se você tiver uma editora, tá? Porque muitas delas, não sei, o time de marketing costuma ser bom, mas não são todas, né, que tem um marketing excepcional, assim. Tem livros que eu nunca nem ouvi falar, de editoras grandes. Quem distribui os livros realmente em livrarias e tal são os agentes literários, não são as editoras. E isso é um papo para um outro momento. Porque aparentemente não adianta você ir atrás dos agentes literários, eles que têm que vir atrás de você. Tô esperando até agora. Eles também precisam te notar. O que leva a gente para a próxima dica. Você tem a internet. Usa ela ao seu favor, cara. Esteja nas redes, entenda o formato do conteúdo que o seu público-alvo consome. Se você tiver a sorte de fazer parte do seu próprio público-alvo, é um pouco meu caso, tá? Pensa no que você gostaria de consumir na internet, que tipo de vídeos te prendem, sabe? Você tem que intrigar os seus futuros leitores, prender eles no vídeo. Então, faça Reels, faça TikToks, crie posts no Canva, pega ali umas fotos aesthetic, sabe? Faz umas montagens. Cria vários tipos e formatos de conteúdo. Apresente os personagens, apresente a sinopse, apresente o seu mundo, mas seja criativo também. Faça isso de uma maneira que não fique muito didática, sabe? Tipo, esse é meu livro e essa é a sinopse dele. Ou tipo, a gente tem que o tempo todo, como influencers, tá deixando as coisas cada vez mais interessantes e intrigantes. O que pode prender seus futuros leitores? Seu livro se parece com o quê? Com algum filme, uma série, um desenho que você gosta? O seu livro é inspirado em alguma música? Tem a vibe de algum outro livro? Utiliza isso ao seu favor. Porque os fãs dessas coisas podem vir a querer ler o seu livro, mesmo antes de saber sinopse e tal, sabe? Porque a gente, como fã, a gente fica carente quando uma obra acaba. E a gente quer consumir mais coisas que tenham aquela mesma vibe. E é aí que a gente entra. Pensa nos pontos altos do seu livro. Utiliza referências visuais. Infelizmente, hoje em dia, a gente precisa. Todas as profissões, na verdade, estão precisando virar meio que influencers para as outras pessoas nos notarem. Pra gente se fazer notado e vender o nosso trabalho. Ou os nossos serviços. Mas você não precisa necessariamente aparecer nos vídeos. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu mesma não gostava no início. Inclusive tem um vídeo sobre isso aqui no canal, como eu perdi a vergonha.
de aparecer nos vídeos e fazer conteúdo. Mas assim, você pode gravar uma voz em off e colocar depois na edição, narrando, assim, no vídeo. Você pode gravar outras coisas, assim, objetos que tenham a ver, sabe? Fazer um vídeo mais conceitual. Ou pegar fotos do Pinterest, assim, fazer uma montagem legal, sabe? Tipo um book trailer. Ou assim, tem um pessoal que gosta de aparecer, mas não gosta de falar, então coloca uma música de fundo, escreve uma legenda legal. Eu tenho certeza que vocês vão pensar em alguma coisa. Vejam o que o pessoal do BookTok tá consumindo, assim. Esses book trailers, essas... Sabe? Dá uma pesquisada. Esteja nos eventos locais. Se inscreva nas feiras do livro da sua cidade. Promova encontros de fãs. Distribua os seus livros para as pessoas que se interessam. Deixa na biblioteca da cidade ou dá um exemplar para a biblioteca da sua escola. Faz algum sorteio online. Seja presente. Não adianta nada você escrever um livro se ninguém vai ver. E claro, se você tiver a oportunidade, né? Participa dos grandes eventos pelo país. Eu fui convidada para alguns, outros eu fiz por conta própria. Esse ano eu vou finalmente ir na Bienal, gente. Porque esses grandes eventos é onde os agentes literários e as editoras podem realmente ter um contato direto com você. Pegar os seus livros na mão, sabe? Enfim, esse é um outro passo. Eu já tô nessa carreira há 2 anos, 2 anos e meio. Com sorte eu vou conseguir avançar, né? Esse ano um pouquinho mais. Mas, cara, é uma jornada e... cada passo é um passo. E por último, eu sei que vão ter dias difíceis e que a gente vai achar que o nosso trabalho é um lixo, que é podre, que, nossa, nunca houve um trabalho pior que o nosso. Ao mesmo tempo, né, em contrapartida, que às vezes a gente acha que a gente escreveu a nova obra-prima do universo e que todo mundo deveria ler. Mas assim, nesses dias difíceis, não duvide do seu trabalho. E se você não acredita nele, quem é que vai? E eu sei que você é muito capaz. Porque... só o pessoal que é corajoso de verdade que vira escritor. E é isso, gente. Eu realmente queria que alguém tivesse me contado essas coisas quando eu ainda era um pouco mais nova. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, vocês podem colocar aqui nos comentários. Comentem o que vocês acharam desse conteúdo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, o link da minha lojinha, o grupo de fãs do Telegram... as playlists dos meus livros estão lá no Spotify. Mas é isso, espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.